Olá, estamos aqui novamente com os Sábias Mulheres e hoje você vai conhecer um pouquinho de quem são, como vivem e como chegaram até aqui as mulheres que estão por trás deste programa e em aprendizado a serem sábias mulheres. Fique conosco. Muito bem. E não esqueçam, se ainda não são inscritos no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, que é o like, e envie para suas amigas. Pois é, importante você compartilhar. E acho que hoje, né, a gente está trazendo algo um pouco diferente para vocês até conhecerem mais de quem somos nós. Quem somos nós? A gente costuma fazer as entrevistas, trazer personalidades, pessoas que trazem conhecimento e sabedoria. Mas a gente também tem história para contar, lógico, o tempo é curto para contar a nossa vivência, né? Mas um pouquinho a gente quer compartilhar isso com você. E eu quero que você fique até o final, porque também tem uma reflexão aqui que vai ser preciosa ao seu coração. Então fica ligadinho até o final, assiste esse vídeo, tá bom? E a gente começa então. Deise, você pode começar? Sim, vamos orar, né? Vamos orar. Pai, quero te louvar, te glorificar e te exaltar, te engrandecer e te agradecer por este privilégio, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Toma nossas vidas nas tuas mãos e tudo que será dito aqui para a glória e honra do teu santo e glorioso nome. Amém. Amém, amém. Então, essa aqui, olha, é a Silvia de Oliveira, é uma jornalista, é uma mulher que tem uma vivência muito grande, muito experiente, e ela hoje vai partilhar, né, um pouquinho da trajetória dela conosco e com você também, que muitas vezes pensa, o meu sonho não vai realizar, o que eu planejei não vai se concretizar, mas eu quero hoje te dizer que em Cristo tudo nós podemos, que você se esforce, a palavra de Deus diz assim, tu te esforce e eu te ajudo, então ele nos capacita todos os dias a chegar, a realizar os nossos sonhos, nunca é tarde para realizar aquele sonho que você tem aí no seu coraçãozinho, não é, Silvia? Com certeza. Então, Silvia, conta aí para nós como chegou a Silvia de Oliveira a uma faculdade de jornalismo. Muito bem. Primeiro, eu queria falar de que isso aqui que a gente está fazendo é algo que eu sempre quis fazer, é algo que estava no meu coração, tá? Então, para mim, é a realização de um sonho, porque falar da palavra de Deus, encontrar pessoas que têm esse mesmo pensamento, já é uma realização e a gente, ao longo da vida, às vezes não consegue, ou pelo menos a gente não enxerga muitas vezes isso e perde oportunidades, né? Então, eu tenho 30 e tantos anos de jornalismo, mas eu perdi muitas oportunidades de falar da palavra, tendo esse meio tão poderoso que é o jornalismo, a voz que a pessoa tem, a escrita que a pessoa tem, né, a oportunidade de falar para as pessoas, e a gente às vezes perde oportunidades no nosso dia a dia, porque a gente acha, amanhã eu vou fazer, não, um dia quando eu me aposentar eu vou fazer, um dia tal, mas a gente às vezes tem a oportunidade diária de fazer isso. Então, eu perdi muitas oportunidades, mas hoje estou fazendo, quer dizer, nunca é tarde para a gente fazer. Nunca é tarde. Né? Eu vejo que Deus colocou já esse caminho na minha vida, desde o momento que despertou no meu coração o sonho de ser jornalista, e eu já tinha isso desde criança. Quer dizer, não é todo mundo que tem essa noção assim, do que quer ser quando crescer. Muitas vezes a gente faz essa pergunta para as crianças, elas mil coisas, né? Mas eu sempre quis ser jornalista, desde pequenininha. A escova de cabelo era meu microfone e eu ficava fingindo que era repórter. E quando eu decidi que eu ia fazer faculdade de jornalismo, minha mãe perguntou assim, como é que você vai fazer jornalismo se você mal fala? Porque eu era muito tímida. Tímida demais, ainda sou, só que a gente acaba superando isso, né? Com o dia a dia. Mas minha mãe achava que eu não tinha jeito para isso. Mas eu disse, não, eu quero fazer jornalismo, porque eu gosto de escrever. Meu professor de redação da escola dizia, você tem talento para escrever. Então, me incentivou. Esse incentivo é importante a gente seguir, né? Essas dicas. E foi isso que eu fiz. Não é fácil porque, na minha época, gente, não tinha essa gama de opções, né? Acho que de vocês também. De cursos que hoje tem, curso superior. Na minha época, lá em Pernambuco, que eu sou de lá, só tinha duas alternativas. Ou você ia para a Universidade Federal ou para a Universidade Católica. Federal era o que eu precisava, porque eu não tinha dinheiro, minha família não tinha dinheiro, a gente não tinha condições, né, de pagar uma faculdade. E a Católica, que tinha um prestígio, mas era cara, eu não tinha condições de fazer. Então, eu digo, eu vou tentar, né? Vamos ver o que é que vai dar. Quando eu
passei no vestibular, na época, foi para a Católica. A Federal eu não consegui, porque na época a gente não tinha incentivo que tem hoje. Hoje tem cota disso, cota daquilo, cota racial. Eu ia passar na cota racial, com certeza, mas na minha época não tinha isso. E eu nem acho que deve ter cota racial, aqui é para outro assunto, tá? Mas cota social deveria ter, sim. Por quê? Porque eu estudei escola pública a minha vida toda, então eu não podia me comparar com quem tinha um aprendizado numa escola privada. Eu tinha essa desvantagem. Então, não consegui passar para a Federal, que era onde eu deveria ir, porque só passava na Federal quem tinha condições, que deveria ser o contrário, né? E aí passei para a Católica. Só que eu digo, meu Deus, minha mãe chorou quando viu meu nome lá, saiu no jornal meu nome. Linda, né? Ela chorou, porque ela disse, e agora, né? Que minha filha passou. Eu até me emociono quando eu lembro disso. Que ela chegou com a notícia, ela tinha chorado, porque disse, e agora você não vai poder estudar, que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas Deus já tinha a providência naquela época, né? E moveu, assim, minha mãe foi lá atrás de um emprego para mim, na usina Tiúma, na época, que era uma usina, assim, onde meu avô já tinha trabalhado, uma usina antiga que hoje não tem mais, está fechada. Mas, na época, tinha muito trabalho lá, o pessoal de usina, de cana-de-açúcar, e minha mãe foi lá atrás de um emprego para mim, com aquele clamor de mãe, né, que chega pedindo praticamente de joelho para o gerente, olha, empregue minha filha, que ela passou, levou o jornal para mostrar ele. E ele, Deus colocou no coração dele essa compaixão aí, ele me empregou. Foi meu primeiro emprego como recepcionista. Comecei como recepcionista. Já lá, fazendo um estágio, né? Para futura profissão. Recepcionista eu tinha que falar, inclusive no rádio. Eu tinha um rádio daqueles rádio de comunicação, né? E eu fui aprendendo a fazer. Eu era tímida, que eu ficava assim, escondidinha, mas tive que fazer, né? Aí começava a falar no rádio, PAQ, quem tá em QAP, não sei o que lá, babá, não me lembrei, mas eu fui. Josué, que era o rapaz lá, o operador de rádio, foi me ensinando. Cada um me ensinava uma coisa. As pessoas, Deus providenciava pessoas que me ajudavam. Foi um emprego assim maravilhoso, embora que eu saía correndo para trabalhar o dia todo, saía correndo para pegar o ônibus, eu morava longe, né? Eu trabalhava em Tiúma, que faz parte de São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. É um pouco distante para ir para a Católica, que ficava no centro lá, mais para o centro do Recife. Se eu perdesse aquele ônibus em tal horário, era complicado, viu? Mas eu saía correndo do trabalho, pegava o ônibus, ia para a faculdade, largava 10 horas da noite, tinha que correr para pegar o ônibus das 10, aliás, porque se eu perdesse das 10, já era complicado pegar o outro, eu ia chegar muito tarde em casa. Então, fácil não foi. Mas na época, quando a gente é jovem, eu tinha 18 anos de idade. Gente, tudo é maravilhoso, né? Porque você tem aquele entusiasmo, estou fazendo o que eu gosto, estou aprendendo, estudando numa universidade boa. E assim, era pegando meu salário daquele emprego, pagando a faculdade, não sobrava praticamente nada. Tanto é que chegou uma época que eu tive que tirar algumas cadeiras que eu não podia pagar, estava muito apertado, ganhava pouquinho na época, para poder chegar até o final. Passei mais um ano de curso. Era para terminar em 4 anos, terminei em 5 anos. Que bom, né? Que você não... A sua mãe lutou por você. Sim, com Foi certeza. lá atrás do seu emprego e você aproveitou essa oportunidade. E aí adquiriu o conhecimento técnico. Sim, com certeza. E na época era importante isso, porque hoje a gente, infelizmente, né? Hoje o jornalismo perdeu muito, porque hoje já não se exige essa capacitação. Qualquer um hoje se diz jornalista. Basta pegar um microfone, um celular, vai para a rua, faz essas reportagens de rede social aí que você vê, e que tem sucesso. Você não precisa mais de um diploma, você não precisa mais ter o conhecimento técnico hoje, infelizmente. Então a gente tem erros de português, tem umas coisas que são divulgadas de bem maneira grosseiras, errada, né? Mas as pessoas não estão nem aí para isso, querem seguidores e tudo bem. Eu me decepcionei muito em relação ao jornalismo por isso. Mas na minha época, sim, exigia qualificação, você tinha que ter conhecimento, saber escrever, saber falar, tive que aprender a me colocar, né, diante de um microfone, fui aprendendo e graças a Deus eu realizei meu sonho, fiz realmente o trabalho que eu sempre sonhei em fazer, certo? Mas o tempo que você trabalhou em televisão, eles exigem o curso de jornalismo? Sim, sim. Na época, antigamente, não exigia, né? Bastava você ser bom de fala, por exemplo, mas na época que eu comecei, o sindicato já criou a regra do diploma, né? Que você tinha que ter o diploma. Lógico, você tem que ter também o dom, porque não adiantava também ter o diploma se você não tem o dom da escrita, né? E no caso, por exemplo, eu comecei em rádio. Rádio você tinha que aprender a se posicionar bem na fala, tudo. Tem uma oratória boa. Tinha o dom, exatamente. O dom
você, lógico, você aprende a técnica, você aprende a se posicionar melhor, né? A questão da maneira como você vai conduzir as notícias, tudo, mas o dom da fala, o dom da escrita, geralmente você nasce com isso. Então, mas você tem que ter o conhecimento, que é importante, né? Isso, senão não adianta também você fazer uma coisa sem qualidade, como a gente vê muito que acontece hoje, né? Mas eu trabalhei no jornalismo, comecei em rádio, como eu falei, que era uma paixão, até hoje é uma paixão. Esse microfone aqui, por exemplo, eu acho maravilhoso, porque me lembra a coisa do rádio que eu comecei. Hoje as coisas estão bem mais modernas, graças a Deus. E hoje a gente tem áudio e vídeo, tudo ao mesmo tempo. E a televisão foi uma consequência, né? Como eu comecei fazendo rádio, tinha uma boa voz, as pessoas achavam legal, aí eu me colocaram, não, vai você lá na rua, de repórter, faltava uma pessoa, eu era produtora na época, só fazia as pautas para o repórter sair. Mas faltava um, vai lá, bota a Silvia. Eu chegava, suava, nervosa, porque eu morria de medo de aparecer, né? E fui. E como a gente vai sendo jogada, você acaba aprendendo e vai lidando com aquilo, vai vencendo o medo, né? E venci o medo, me tornei repórter de TV, e aí foi meu caminho a vida toda. E eu amei fazer isso. Né? E diga-se de passagem, uma excelente jornalista. Quando ela aparecia aqui, a gente chamava todo mundo para a sala. Vem, Silvia, olha a Silvia. Porque é muito lindo ver como você aparenta, né, a facilidade de passar as notícias, desenvoltura de falar. Tinha toda ela tinha uma presença assim, tem, né? Maravilhosa. Então, para a gente foi muito legal de conhecer você, estar com você. E realmente, esse hoje, o podcast aqui, ele nasceu no coração dela. Aí ela me convidou, a gente fazia numa rádio, não é? E Deus abençoou, a gente veio agora para o estúdio. Então, nasceu no coração dela, aí depois chamamos a Jardilene para fazer parte, e Deus tem nos capacitado, graças a Deus, né? De estarmos aqui. Mas fala aí, mãe, esposa, jornalista e serva, como é que é isso aí? Isso aí foi muito aprendizado para eu chegar hoje, né, Deise? Apanhei muito, né? Porque, assim, acho que eu não sei se vocês também cometeram esse erro. Deise, eu acho que não, ela foi muito mãe. Ela se entregou a essa função de mãe, que às vezes a gente não dá valor. Eu, na minha época, como tinha um pensamento meio feminista, que me colocaram na mente, e na faculdade você aperfeiçoa isso. Não, você tem que ser independente. Não pode depender de homem, você tem que ter sua carreira e tal. Eu vi tanto isso. Minha mãe, coitada, ela era uma pessoa sofrida por conta do relacionamento com meu pai, e ela colocou isso na minha mente, da minha irmã. Vocês têm que viver, ganhar o dinheiro de vocês, não depender de homem nenhum, para não ficar como eu, dependendo. Apesar que ela nunca foi de depender, não, ela foi à luta. Mas esse também tem um lado ruim, que eu acho que vocês devem concordar, que a gente às vezes negligencia o lado de ser mãe, de ser dona de casa, de ser esposa. Eu espero que vocês tenham sido mais saber dosar isso. Jardilene, pelo que eu conheço, ela conseguiu dosar isso bem, como profissional, mãe, esposa. Eu não consegui, eu admito isso, eu não consegui. Então, para mim, eu só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Então, meu investimento foi ser profissional. Eu me dedicava ao meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tive meu relacionamento com o pai dos meus filhos, fui mãe, tenho 2 filhos que eu agradeço a Deus pela vida deles, mas eu não fui uma mãe que eu diga assim, fiz a minha parte, fui uma boa mãe. Não fiz. Eu admito que não fiz. Hoje eu tenho a consciência disso. Então, eu negligenciei esse papel tão importante. E quem tomava conta dos seus filhos quando você saía para trabalhar? Sempre tinha alguém, porque era uma pessoa que morava comigo, que foi uma moça que era como se fosse prima da gente, foi criada lá em casa, na casa da minha avó. Quando eu fui morar, me casei, ela foi morar com a gente e cuidou dos meus filhos. Praticamente ela foi mãe dos meus filhos. E eu deixava muito na mão dela isso, né? Sempre tinha alguém. Depois teve uma época que eu paguei uma babá para ficar, quer dizer, uma coisa que eu negligenciei. Aquela parte minha de mãe, de fazer a tarefinha, como eu vejo hoje, eu acho lindo isso. Os pais envolvidos na educação dos filhos, lendo história antes de dormir. Gente, eu nunca fiz isso, eu fui péssima. Não façam isso, pelo amor de Deus. Saibam dosar, né? Você tem um papel que mãe que passa quando você vê, passou o tempo, seu filho já cresceu e você deixou de viver esse momento. Não só para eles, mas para você também. Como eu sinto falta disso hoje, entendeu? De ter vivido esse momento de mãe,
que eu não vivi. E meus filhos foram presentes de Deus para mim, eu não soube dar valor. Meu primeiro marido, sim, era uma bênção também, mas eu só via defeito nele. Eu sempre achava que ele tinha que Ele tinha que Adequar. melhorar. né? Se adaptar ao que eu queria. Então, era um egoísmo da minha parte, uma falta de contentamento, eu sempre estava insatisfeita. E aí, que bom que hoje a gente consegue ter noção disso, né? Pelo menos isso hoje eu acho que quando você fala sábias mulheres, hoje, o fato da gente buscar sabedoria já é uma coisa positiva. O fato da gente reconhecer nossos defeitos, nossas falhas e fraquezas é um sinal de sabedoria. Então, eu agradeço a Deus por isso. Esse momento de erros que eu tive, esses momentos, me fizeram crescer como pessoa, como cristã, me apegar mais a Deus e ver que a minha trajetória teve um sentido. Deus não deixou que isso passasse na minha vida à toa. Tudo que ele fez, tudo que ele permitiu fazer, porque as escolhas erradas foram minhas, não foram de Deus, ele só permitiu. Vai lá, quebra a tua cara aí, depois tu vem para mim. Então, eu vejo Deus providenciando isso, né? Mesmo nos momentos difíceis, ele me trouxe até aqui, para que a gente estivesse hoje aqui falando sobre isso. Né? E vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Porque se eu fosse contar a história toda, vocês vão ficar muito... Não, tá ótimo. É uma história que envolve muitas Pronto, coisas. aí você chegou aqui, começou a trabalhar na TV. Sim, sim. E aí começou o programa com Deise, na Não, rádio. aí eu estava saindo num domingo da igreja e a Lide, minha filha, falou: mãe, olha aquela mulher ali, ela é nova na igreja. E quando eu Quem me olhei... levou lá na igreja? Uma pessoa que trabalhava comigo, lá que era Sâmara, que fazia parte da igreja. Sâmara, verdade. Então, Deus coloca as pessoas, É. né? Certas. Ela me convidou, vai lá na minha igreja. Eu E estava sem igreja. E né, ela na época. estava lá em pé na porta da igreja, toda poderosa, toda imponente. Eu falei: nossa, aquela mulher é rica. Olha. E aí eu corri lá, não por ela ser rica, mas eu já troquei telefone, já chamei ela para o PG, já. E aí ela me convidou, numa fase também meio difícil, depois eu vou falar, para fazer. Ela me convidou para dar uma palavra na rádio. E depois nós ficamos fazendo a rádio juntas. Né? Foi bênção, foi bênção. A gente tem que agradecer, né? Mesmo Glória a com Deus. poucas dificuldades É. ali, estrutura, tudo, mas foi um momento muito bom. A gente Maravilhoso. recebeu pessoas incríveis Incríveis ali. ali. Nossa, Foi maravilhoso. muito bom. E com Deise, assim, fluiu, né? As coisas foram muito boas. Porque Foi mesmo. a parte que ela faz, eu não faço. Às vezes a parte que eu faço, ela não faz. Então Deus casou direitinho. E mais ainda agora com Jardilene complementando isso, né, Jardilene? E aí eu quero só deixar, antes que eu tome o programa todinho para falar da minha vida, Atos 7:51, cadê? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. É um trecho duro, porque foi Estevão que falou isso no discurso lá. Ele estava prestes a ser apedrejado, Sim. não é isso? Pelos fariseus, seduceus, saduceus, aqueles grandes, né, importantes judeus que não queriam que avançasse o cristianismo como estava avançando. E Estevão era colaborador disso. Ele tinha um poder de fala, né? Ele era uma pessoa que estava trabalhando muito no avanço do cristianismo. Então, por isso, eles queriam matá-lo. Mas antes de morrer, ele fez um discurso relembrando tudo, os pontos importantes do que os judeus tinham passado, da teimosia deles, de como eles resistiam às coisas que Deus mandava, não é isso? E como eles estavam fazendo exatamente naquela ocasião. Tapando os ouvidos para o que se dizia, e eles só queriam falar da lei e do que a lei estava sendo quebrada, a lei, não sei o quê. E Estevão mostrou isso tintim por tintim. Falou isso, e da maneira como ele falou, isso se aplica a nós hoje, né? Também. A gente tem que lembrar que hoje também somos pessoas teimosas, né? De resistir à palavra de Deus, de resistir às coisas que Deus fala. A gente teima, né? Em não obedecer à palavra. Então, isso, para mim, falou muito, porque eu era uma pessoa assim, de resistir muito às coisas, porque eu achava que tinha que ser o que eu queria, da maneira como eu queria. Mas Deus conduziu minha vida de uma maneira que eu tive que me dobrar a Ele e aprender, mesmo através das dificuldades e do sofrimento, de que eu tinha que primeiro, antes de tudo, obedecer a Deus, né? E fazer a vontade dEle, que é o que mais importa. Não importa a minha vontade, não importa a minha satisfação, né? Por isso que eu quero deixar isso aqui para vocês, que se dobrem à vontade de Deus, enxerguem, né,
uma providência de Deus em tudo que se passa, mesmo nos momentos difíceis. Enxerguem que ali Deus tem algo a ensinar, Deus tem algo a falar para você. E muita gente diz assim, eu queria escutar Deus falando. Aí o pastor da minha igreja disse assim, abre a Bíblia que você Verdade. quer ouvir em voz alta, lê em voz alta que você vai ouvir. Porque a Bíblia diz tudo do que a gente precisa, né? Mas a gente às vezes insiste em buscar outros caminhos, em outras maneiras, para tentar satisfazer o que a gente quer. E para mim é uma lição, isso aqui é lição. E eu tenho aprendido todas as vezes que a gente grava aqui, eu tenho aprendido com Deise, Jardilene, nossos convidados que vêm aqui, trazem uma mensagem. Certeza. Isso, para mim, acho que eu sei que o objetivo do programa era isso, levar a palavra para outras pessoas, Certo. se tornarem sábias mulheres, principalmente mulheres, lógico, porque eu queria que elas ouvissem e se tornassem sábias para não cometerem os erros que eu cometi, por exemplo, ao longo da minha vida. Então, para mim, o objetivo maior é esse. Então, ouçam, coloquem o coração à disposição de Deus, abram o coração para ouvir sempre uma mensagem, trazer sempre algo de aprendizado no que vocês vivem. E aí eu queria pegar a carona no que eu estou falando para falar de Jardilene. Jardilene, para mim, ela é tipo assim, a mulher é como se fosse um exemplo assim, né, de mulher aplicada na palavra, no que ela faz, se dedica, né? Mas eu queria saber se a vida toda foi assim, ou se você também já teve seus... Porque você, não sei se você cresceu dentro do evangelho, se você viveu isso a vida toda, ou como é que foi essa... Não, eu sou filha de pais evangélicos, mas eu acho que assim, entre 9 e 10 anos, por um problema familiar, né, minha mãe saiu da igreja. E aí todos os filhos também foram assim, saindo, porque eu acho que eu fui a última a sair, eu tinha uns 10 anos, né? E meus irmãos me confrontavam e eles diziam assim, deixa de ir, porque eu ia com o meu pai, só eu sozinha e meu pai, éramos 5 filhos. E aí todo mundo ficava em casa, assistindo televisão, brincando, e eu ia para a igreja. Né? Mas eu gostava, né? Mas eu não entendia ainda o sentido de ir à igreja. E aí, com os 10 anos, depois de tanta insistência dos irmãos de ficar brincando, tudo, eu deixei de ir. Assim, minha adolescência foi toda fora da igreja. Né? Então, quando eu casei, também foi com uma pessoa que não era cristão evangélico. Né? Às vezes a gente diz cristão assim, mas tem uma diferença entre o cristão católico, às vezes o cristão nominal, e um cristão evangélico e um cristão praticante, que obedece realmente a Cristo, que busca, que procura. Né? Quando a gente fala aqui de sábias mulheres, nós somos mulheres que estamos nessa busca, nesse crescimento, nessa procura pela sabedoria divina, porque existe uma sabedoria terrena também, que é diferente da sabedoria de Deus. Então, assim, eu nem sempre fui essa mulher sábia de procurar a sabedoria, né, cristã. Então, era muito assim, autossuficiente, né? Eu acho assim, as pessoas que gostam muito de estudar, até hoje eu gosto de estudar, não deixei de estudar por conta disso. Mas eu creio que, assim, nós que gostamos de estudar, a gente tem, assim, uma certa autoconfiança naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente sabe. Né? Na hora que você busca uma sabedoria divina, você começa a ver que você não sabe nada. Por mais que você busque, mais que você estude, vai faltar sempre conhecimento e você vai estar sempre nessa busca. Né? E que isso não seja também um ídolo no seu coração. Mas, para mim, ter o conhecimento, ser a primeira filha que foi para a faculdade, entrei na universidade, aí eu entrei na Universidade Federal, eu estudava em escola pública, né? Mas assim, os cursos que eu queria fazer, eu fiz e passei, assim, então, teve uma época da minha vida, entre 19 e 20 anos, que não tinha a limitação que hoje tem, que você só pode ter uma matrícula em uma universidade pública, e eu cursava 3 cursos superiores. Né? Então, isso orgulha, né, o coração de quem não conhece a Deus, quem transfere a confiança num Deus que pode todas as coisas para só o eu. E é muito bom a gente hoje poder reconhecer, dizer assim, Senhor, foi tu que fizeste na minha vida. Né? Então, para mim, hoje eu reconheço isso, mas na época era eu. Então, isso também é um motivo que, assim, a pessoa não se orgulha. E é um motivo que muitas vezes a gente endurece o coração. E às vezes a gente, quando começa a estudar a Bíblia, a gente diz assim, aquele povo viu o mar vermelho se abrir e depois endureceu o coração. E hoje a gente sabe todas as coisas, mais do que o mar vermelho, todos os milagres de Cristo, e a gente muitas vezes endurece o coração do mesmo jeito, né? Mesmo não tendo vivenciado lá presencialmente, mas nós temos os acontecimentos históricos e bíblicos que nos contam sobre isso. Mais do que eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, para mim, conhecer a palavra de Deus depois já da fase adulta, né, eu voltei a frequentar a igreja 25 anos. Então, assim, dos 10 aos 25, que é a fase que você chega ao entendimento,
né? Eu, como criança, quando eu voltei à igreja, eu não sabia nem orar, como falar com Deus. E não é que falar com Deus ou orar seja uma coisa, né? Porque é uma conversa com seu pai, é uma conversa com o ser superior. Mas eu não sabia conversar com Deus, eu não sabia como me achegar a Ele, eu não sabia que só através de Cristo eu podia ser reconectada com Deus. Então, assim, são essas coisas que quando a gente não conhece a palavra, às vezes você não quer nem falar com Deus, nem pedir as coisas a Deus, né? Porque às vezes talvez não se ache digna, não se ache merecedora, não se ache uma pessoa capaz. Se você chega a uma pessoa assim que não tem um conhecimento da palavra e diz, você podia orar? E a mulher diz, não, eu não quero orar, eu não quero, como se orar fosse uma coisa, né, assim, fora do comum ou extraordinário, ou que qualquer pessoa não pudesse fazer. Então, assim, eu não tive, assim, a vida toda estudando e conhecendo a palavra de Deus. Então, minha adolescência e o início da minha juventude foi distante do conhecimento de Deus. Então, casei, né, também, mas assim, quando eu tive filhos, aí eu já estava na casa de Deus. Então, assim, eu quero dizer que eu tive o privilégio de ter o filho no ventre, de orar para que Deus me desse um filho. Eu passei 8 anos casada sem ter filhos. E assim, um primeiro período, os primeiros 5 anos, porque a gente evitava. Eu morava em outra cidade, né, saí de uma pessoa para estudar e depois trabalhar em Campina Grande. E minha família morava em João Pessoa, outra cidade. Então, assim, a gente tinha uma dificuldade de ter filhos e aí depois como vai cuidar, se eu e o marido, todos os dois faziam faculdade, todos os dois trabalhavam. Então, a gente demorou um pouquinho. E aí, quando a gente decidiu ter filhos, eu não engravidei logo, né? Passei muito tempo tomando anticoncepcional, aí não engravidei logo. Tive primeiro uma gravidez anembrionada, né, que foi um motivo assim de muita tristeza. Quando a gente entrevistou aqui a missionária Josenice, ela falou que perdeu a filha assim ao nascer. Nem era um filho, porque não tinha embrião, né? Dentro a gravidez anembrionada é que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, mas ele não desenvolve um embrião. Não, dentro do É ovo cego, acho que falam, né? Tem uma coisa não assim. conheço o nome, mas eu sei que o termo técnico é gravidez anembrionada, porque não desenvolve o embrião. Mas se você deixar, ele vai crescer, a barriga, o útero vai crescer os 9 meses, como se fosse uma gravidez. Né? Mas como assim, hoje não, no tempo mesmo que engravidei, já fazia o acompanhamento, e aí quando fizer ultrassom, já vi, aí passou mais uns 15 dias fazendo ultrassom, ver se não tinha, aí tive que tirar. E assim, não tinha feto, não tinha embrião, mas você sente como você perdeu alguma coisa, já é muito triste. Né? E você vê um filho já formado e perder, então assim, é uma decepção. Mas para mim isso não foi, assim, muito empecilho, e logo posteriormente eu engravidei do meu filho mais velho. Depois que ele nasceu, passei mais 7 anos para ter o segundo. Nossa, ela pensa muito. Muito tempo, Então, assim, Você pensa muito. eu sempre fui muito, muito assim, equilibrada nas coisas que eu queria fazer. Por um lado, eu era impulsiva em fazer, em querer ir, né, fazer, acontecer. E por outro lado, metódica em dizer assim, eu quero ter um filho, cuidar dele, assim, poder cuidar, como você disse aí, né? Eu sinto porque eu não pude cuidar. Então, não, eu queria cuidar. Quem fazia a tarefa dos meus filhos era eu com eles. Né? Eu tive uma oportunidade de eu pedir, e eu sempre tive gente assim trabalhando na minha casa para me ajudar, porque na hora que eu saía, eu não podia deixar a criança só. Mas uma vez, a menina foi fazer a atividade com meu filho, e assim, eu já tinha pedido a ela para não fazer, porque eu gostava de fazer, mas nesse dia eu não tinha feito ainda, e ela viu que eu estava demorando, ela foi fazer. E ela pediu para a criança, pedia para colar na atividade uma superfície áspera e uma macia. E ela colocou 2 pedaços de algodão na tarefa. E porque eu acho que talvez ela não entendesse o que fosse áspero, e por isso ela fez assim. Aí eu pedi a ela, eu disse, olha, eu já pedi a você para não fazer, eu vou ter que arrancar isso aqui, porque não está correto e tal. E aí eu fui fazer atividade com ele, e assim, então todas as atividades dos meus filhos, nesse período escolar, assim, principalmente do infantil 1 e tal, eu quem fazia com eles. Então, assim, eu levava meu filho no inglês, eu pegava, eu levava natação, eu levava no futebol, eu que pegava, porque o meu trabalho proporcionava isso. Eu acho que, às vezes, muitas mulheres se culpam, né? E às vezes, elas têm a oportunidade que tem um marido que pode manter, e às vezes, ela quem tem que manter a casa. E se culpa por não poder fazer esse papel, porque trabalha 8 horas e tem que ficar lá presa no trabalho, e não pode acompanhar o filho nesse coisa, e é uma coisa assim que ela precisa prover para a casa dela. Não era o meu caso, né? O meu caso eu também trabalhava porque também tive uma mãe que cresceu dizendo assim às filhas, olha, não queiram primeiro casar. Vão estudar, trabalhar, ser donas do seu nariz, ter o seu próprio emprego, se sustentar para não depender de homem. Eu acho que a nossa geração deve ter escutado muito isso. Né? Então, assim, a gente tinha essa intenção, assim, não vou depender de homem,
porque Que é um lado bom, por uma parte, para você alçar voos, mas ao mesmo tempo você quer se desvencilhar Do papel, do né? papel de esposa, de achar que, não vou me submeter a homem nenhum. Essas coisas que acabam prejudicando e em muitos casos acaba com o casamento, né? E eu acho que assim, antes de me converter, eu era muito assim, de dizer ao meu marido mesmo que eu podia, sabe? Eu sou a dona do meu Eu só marido, antes de casar, empoderada. quando namorava, eu já dizia assim, a ele, ó, só quero um homem, e botava assim a lei, só quero um homem que me ajude nas tarefas domésticas, porque eu trabalho fora. E se eu trabalho e você trabalha, então quando chegar em casa, os dois também têm que fazer a tarefa. Eu não quero fazer sozinha. E Então, eu assim, dizia assim, olha, pensa que eu vou lavar a cueca de marido, porque não tinha isso antigamente, né? Era o Nossa. símbolo da dona de casa, eu lavava as cuecas do marido. Eu digo, olha, eu não, nem penso que eu vou lavar a cueca de marido. Viu? E nem por isso que assim, quando eu casei, eu não fazia essa questão, porque ele trabalhava, ficava lá o expediente todinho, direto, né, no trabalho dele, e eu tinha essa facilidade de vir em casa, adiantar o almoço, mesmo que eu não tivesse ninguém trabalhando, eu tinha essa facilidade de, assim, de sair para trabalhar cedo, voltar, cuidar do almoço, vir em casa almoçar, voltar de novo, não sei. Muitas vezes no começo do trabalho dele, eu levava o almoço dele. Eu vinha almoçar, levava o almoço dele, depois ia trabalhar. Então, assim, eu tinha essa disponibilidade no meu trabalho. Então, assim, isso me ajudou muito. Mas eu tinha muito sabe, Esse é um ego, um né? ego, É um sabe? ego, Um eu muito inflamado. inflado mesmo, sabe? De Inflado. dizer assim que eu posso, eu faço e pronto, e sou eu. Deus quebrou isso. Deus foi quebrando isso, né? E eu digo que muitas coisas contribuíram para isso também, porque o meu primeiro emprego foi agente de investigação da Polícia Civil. Então eu tinha 19 anos e assim, tinha uma arma na cintura, tinha um colete Eita, assim de policial civil, poderoso. uma carteira que me dava direito a Aham. entrar em qualquer Como ambiente diz hoje, empoderado. É. empoderada. Então, É. assim, eu entrava nos shows, eu entrava em campo de futebol, em todo canto, sem pagar, com aquela carteira, em boate, em tudo. Então, assim, sobe muito para sua cabeça esse poder, né? Poder fazer determinadas coisas que uma pessoa comum não faria. É mais para Mas jovem, né? 19 anos, muito uma novinho. pessoa muito jovem, quando eu comecei a trabalhar. Fiz o primeiro concurso com 18, e aí 19 eu já estava nomeada funcionária pública. E aí, né, quando eu me converti, assim, o meu Divisor de águas, foi um né? divisor de águas. Deus teve trabalho de, de modificar isso da minha vida. Você Né? deu trabalho, né? Ao de- Espírito Santo. Eu fui me trabalhando, né? Ouvindo a palavra de Deus e Deus falando, né, sobre a mansidão, sobre o domínio próprio, sobre a humildade. E aí eu já era casada também, né? E o próprio meu marido me dizia isso, porque quando eu me converti, ele me disse assim: essa história de religião ainda vai separar a gente. Então é melhor você deixar, né? E eu olhei para ele, porque eu já disse aqui que eu era, né? Já assumi o Ela meu era, pecado, viu? eu era. E eu olhei para ele e disse: mas eu vou lhe dizer uma coisa, entre você e Deus, eu fico com Deus. Uhum. Então, se você acha que isso vai separar a gente, pode na linguagem popular, pega o beco, Uhum. pode ir embora. Então ele viu que era sério, disse: não, então a gente pode conversar. Então, mas eu tinha assim uma decisão por Deus, mas aí Deus foi me mostrando. Então, já que você está comigo, você vai ter que Vai entrar na forma. É, porque né, aí a vai pessoa aprende a se dobrar. vou desmanchar esse eu aí muitinho É. para formar um mais parecido comigo. Uhum. E eu me lembro que o meu marido olhou assim uma vez e disse: você diz que é cristã, mas a Bíblia diz que a mulher deve obedecer o marido, mas você não obedece. Então, assim, usou a própria palavra para mim, Sim. né, para tocar ali naquele ponto fraco. Mas eu não me rendia fácil, não, gente. E eu dizia assim: Deus disse que eu devo ser obediente no Senhor, mas Uhum. você não está nele. Então, por isso que eu não estou obediente a você. Estrategista. Estratégia. Estratégia. Então, assim, na verdade, a submissão, mas eu também queria tocar um pouco nesse ponto, que a submissão da mulher é a missão de Cristo, que o homem está debaixo da ordem da cabeça de Cristo, né? Então, essa submissão, o homem tem uma missão dada por Deus e a mulher uma submissão, que é ajudá-lo na missão que Cristo dá. E às vezes muita gente não entende isso, mas assim, naquele momento ali, ele já foi ficando claro para a gente. E assim, para a glória de Deus, meu marido também se converteu, né? E aí nós fomos tendo nossos filhos, tenho 3 filhos, né? 2 homens e uma menina, e nós fomos caminhando nesse caminho do Senhor, né? Da palavra. E durante esse tempo também saí eu digo que é assim, eu tenho uma facilidade com cálculos. Então, assim, o curso que eu fui para Campina Grande fazer era de engenharia.
Mas como minha profissão me levou para um cargo mais de trabalhar, né, na área de humanas, que a polícia é uma área que trabalha com pessoas, lida com isso, eu vi a necessidade de buscar um curso de direito. Então, eu fiz o concurso para a prova, né, do vestibular na época, não era Enem, e passei também para direito. Então, assim, quando eu comecei a fazer direito, e eu conciliava, fazia os 3 cursos, né, à época, eu fazia um de licenciatura em física, outro de engenharia, e entrei no de direito. Então, assim, eu me apaixonei por aquilo. Eu vi que eu gostava de lidar com pessoas. E o meu pai, em casa, quando eu era criança, porque eu já fazia negociação com meus irmãos na defesa com meu pai. Ele dizia: na verdade, você vai dar uma boa advogada. Né? Então, apesar de eu dizer que gostava da área de cálculo, meu pai já dizia que eu tinha uma habilidadezinha para a área de humanas. E o que eu vi na minha profissão, tanto como policial e hoje como oficial de justiça, é que dentro da minha profissão eu podia ajudar pessoas, né? Então, assim, até hoje eu vou fazer uma intimação, mas eu procuro deixar aquela pessoa não só intimada daquele ato, mas todas as informações que eu posso passar para ela poder agilizar aquilo ali, eu gosto de fazer. Uhum. Então, como eu sempre gostei disso, eu soube que as meninas faziam, né, o trabalho na rádio, que era Sabe as Mulheres, e que Silvia tinha voltado para Pernambuco. E aí eu chamei Deise, Foi. e disse: Deise, eu gostaria de continuar o programa, dando Que bom. continuidade ao programa das Sábias Mulheres. Aí ela disse: vamos falar com Silvia? Vamos, porque para a gente gravar uma vez por semana, Silvia teria que vir toda semana para João Pessoa. E aí, quando Deise falou com Silvia, ela teve a ideia, olha, como a profissional da área, Sim, como a visão. a visão do profissional, porque nós duas não temos a técnica da reportagem, né, do jornalismo, Não. como Silvia tem. Mas aí Silvia viabilizou de virmos para o YouTube. E aí, assim, a gente tem trabalhado junto. Foi E para bem, mim foi bem tem legal, sido né? bem. foi uma Tem sido bênção, bem. né, na minha vida, porque, como ela diz, cada palavra que a gente traz, cada convidado que a gente traz, que leva a informação para vocês, a informação também está aqui, passando pela gente. Então, nós somos abençoadas com essas Também, informações, muito, com Eu esses sou. conhecimentos. E, assim, é um prazer, é uma alegria no Senhor estar compartilhando isso aqui, né, entre O nós. problema só é que 3 mulheres para falar, a gente acaba passando sempre do tempo. Opa, tempo. mulher Eu fala- quero saber da vida de Agora a Deise. gente vai ter que dividir um pouquinho da vida de Deise com vocês. Olha, eu delas pra duas só saber que como- mais falo. Porque todo mundo tem curiosidade sobre você, Deise. Você traz aquelas mensagens, aquele fervor na sua mensagem. E eu escuto comentários, assim, muitas vezes lá no YouTube ou no Instagram, sobre você. E É. são comentários favoráveis. Opa, coisa Mas as boa. pessoas, às vezes, querem saber, mas como ela se tornou hoje a mulher que tem esse dom de falar, né, esse fervor todo. Mas você já foi uma mulher que quebrou a cara, que já Muito. cometeu erros muito difíceis. Eu sei, porque a gente conhece uma história uma da outra. E eu queria que você trouxesse de uma forma, não sei se vai dar tempo. pra contar. Resumida, né? Resumida aí um pouquinho da sua, até chegar a Sábias Mulheres. Ah, então. Eu sou filha de um casal com 7 irmãos, eu sou a mais velha. Eu sou adotiva desse casal que já faleceram. Eu tenho 6 irmãos, eu sou carioca. A minha cidade é maravilhosa, mas de coração eu escolhi vir morar em João Pessoa, porque eu já tinha uma filha aqui. E eu quero dizer ao pessoal aqui de João Pessoa que daqui eu não saio mais. Eu sou apaixonada pela cidade de João Pessoa. Mas a minha trajetória, ela é uma trajetória assim, difícil, triste e assim com muitos erros, meu Deus, muitos erros. Mas aos 31 anos de idade, eu já estava com meus 2 filhinhos pequenos e aí houve um divisor de águas na minha vida, que foi Jesus. Eu fui convidada aí num culto, numa comunidade no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, eu vi pessoas humildes e carentes, mas felizes. Contentamento, né? Que a gente não entende. E eu olhava, e quanto mais eu olhava, eu pensava, por que eles são tão felizes se eles são tão carentes? Quem que dá essa felicidade para eles? E porque na minha vida havia um descontentamento muito grande. E aí eles orando, eu falei, o que eles estão falando ali? Eu queria saber o que era. E nessa curiosidade, eu fui me envolvendo com as coisas do Senhor. Comecei a ir nos cultos segunda-feira, porque domingo eu não podia perder o Faustão e nem o Gugu, né? Então eu só ia na segunda-feira. E que se me chamasse para ir dia de domingo, não, eu não quero ir. Mas conforme eu fui indo, Deus ele foi entrando, ele foi lapidando, não foi fácil, ele foi trabalhando, ele foi me transformando, e eu via
aquelas mulheres ali na frente de trabalho, dando palavra, deixando... E aí, todas as vezes que eu ia na segunda-feira, eu pegava salmo. Olha, salmo é muito fácil. Você que fica assim, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Salmo, você sabe explanar um salmo. E salmo é uma coisa assim facílima. Aí eu pegava os salmos, vou falar esse salmo. Aí eu ficava olhando lá, quando eu ia nos cultos, eu ficava olhando fixamente na pessoa lá pedindo, eu quero uma oportunidade, eu quero. E a pessoa ia dando. Aí no início eu só lia. E depois orando, buscando. Aí eu fui batizada e levei meus filhos. E Deus foi trabalhando e eu queria ser uma pregadora da palavra. Né? Isso ardia no meu coração. Eu queria falar da palavra. Eu queria levar a palavra de Deus às pessoas. E o Espírito Santo, ele foi trabalhando na minha vida. Eu tenho facilidade de falar. Eu tenho facilidade de me comunicar. E foi isso, né? E quando eu falo da palavra, eu não dou uma ênfase, não. Eu sinto Deus. Então, às vezes, a pessoa fala que eu estou reverberando, que não é isso. Eu sinto Deus através daquela palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar, e eu deixo Deus me usar. É isso, a verdade é essa. Nós somos um vaso na mão de Deus. Então, mas você buscou conhecimento também, né? Também, porque você muito. Teve formação já numa idade assim, que muita gente nem pensa eu mais criei nisso. meus filhos, fui embora para uma cidade que eu não queria morar ali. Mas Deus foi trabalhando de uma forma, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Quem conhece essa história sabe como eu dei trabalho para Deus. Porque na época meu esposo não era convertido, eu achava que se eu fosse para Corumbá, que era a cidade dele, ele tinha ganhado de mim. Então, quando você foi para Corumbá, já era você convertida. já era Convertida. E aí, mas não queria ir. Mas Deus me forçou a ir. Ele teve situações que eu vi que ou eu ia ou ia acabar tudo na minha vida. Eu já tinha casado os meus filhos, aí eu voltei para Corumbá, onde nós tínhamos construído uma casa. E quando eu cheguei lá, eu fui procurar uma igreja, e aí, olha bem, ele começou a ir à igreja comigo, sem eu chamar ele. Eu acho que ele também fez um propósito no coração. Ele começou a ir, ele se batizou, ele começou a seguir. E nessa igreja, o pastor falou, olha, eu estou com dois membros daqui fazendo um curso de teologia, era tudo que eu queria. Eu não queria a teologia em si, eu queria apenas um seminário, uma coisa assim, que eu queria aprender. Porque o cristão, ele tem que aprender, ele tem que buscar o conhecimento bíblico, né? Na palavra e fora dela também, livros, né? Inspirados. E aí, quando eu fui, era uma faculdade de teologia. Eu fiz um vestibularzinho, eu e ele. Aí ele foi comigo. Aí ele entrou junto comigo nessa faculdade. E nós fizemos ela, era AD, à distância, olha que coisa, né? E eu me formei. E quando a gente já estava no meio do curso, ela deixou de ser de denominação. Ela passou a ser pelo MEC, uma faculdade de teologia aberta, né? E aí nós concluímos ela e fizemos a especialização, como é que fala, para pegar o diploma? Tem um nomezinho que dá. Um ano, a gente fez aquilo em AD também, pela Universidade do Espírito Santo. Então, a gente fez um complemento. Um complemento, mas para pegar o diploma de terceiro grau. Mas tem um nome que se dá. Então, nós dois fizemos juntos. Todo sábado a gente fazia a prova em casa pela plataforma, e ela tinha que ser rápido. E aí, em um ano, nós fizemos a convalidação. É isso. Nós convalidamos. E recebemos o diploma da faculdade de nível superior. Então, aí ali eu trabalhei, né? Na igreja, sempre trabalhei na igreja, como eu trabalhava com as mulheres, e fomos trabalhamos na Bolívia, como missionários também, missionários só de nome, na igreja presbiteriana da Bolívia. E ficamos 3 anos ali trabalhando na Bolívia, onde eu fazia um programa de rádio, sozinha, toda terça-feira, que olha os planos de Deus, já tinha esse projeto, né? Então, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que os planos de Deus são maiores que os nossos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse obedecido, ido morar em Corumbá, mesmo contra a minha vontade, morei lá 13 anos, eu não teria feito uma faculdade já adulta, com os filhos criados, com netos, não é? Uma coisa que eu nem imaginava.
Deus me deu além daquilo que eu pedi. Não tinha trabalhado na igreja, né, como eu trabalhei. Não tinha. Quando eu vim embora de Corumbá, eu fiquei viúva. E quando eu vim embora de lá, eu olhei para trás no aeroporto, eu vi uma igreja inteira se despedindo de mim. Um povo. Então, para você que resiste ao chamado de Deus, o que Deus tem para mim? É só você descansar, confiar e deixar Deus trabalhar. Deus trabalha de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes você vai fazer aquilo que você não quer, mas em obediência a Deus. E no final, quando já está pronto, e aí Deus fala, tá tudo pronto. Aí você não quer largar, porque você viu o quanto você cresceu. No que você obedece a Deus, as portas também vão se abrindo na sua vida. E ainda estou aprendendo a ser uma sábia mulher, para a glória de Deus. Amém. Amém. Eu esqueci de tempo da comentar, gente sabe o tá quê? acabando. Eu também fiz um programa de rádio quando eu morava em Campina Grande, eu e minha irmã. Aí. Eu digo, então, assim, antes de chegarmos aqui, Então, todas Cada uma teve tivemos uma um vivência, programa né? de Foi bom, rádio. Foi bom. Olha, Que eu não sei se acho que não vai dar tempo, É, né? Mas eu não. acho que fique, né, a lição de cada uma. Desde eu queria saber mais dela, mas já ficou o tempo limitado, né? Mas a gente vai ter outros programas que eu quero Sim, saber mais da vida claro. dela, porque ela tem muita história para contar. Muita história, até de empreendedorismo, viu? Ai, gente, eu quero que vocês se inspirem. Eu sei que a gente falou aqui um pouco, né, dos nossas falhas, a gente quebrou a cara em muitas coisas. Eu, pelo menos, posso falar muito bem disso, mas que isso também sirva de inspiração para você não deixar seu sonho para trás, mesmo com suas falhas, suas limitações. Busque, né? Busque. E chegue aonde você quer chegar através de Deus, né? Em primeiro lugar, busque a Deus para que Ele leve você ao caminho que Ele quer, porque às vezes também não é o que Ele quer, né? Nem sempre que a gente quer fazer. Meninas, é um prazer sempre estar com vocês e aprendendo com vocês também. Cada vez para mim é uma lição, viu? Para nós. Eu queria deixar um versículo antes da gente terminar essa, que tem preparado uma meditação, mas eu acho que esse versículo ele vai servir para todos nós, que está em João 15:15. Que Jesus falando, ele disse, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Então, como esse bate-papo aqui nosso hoje, né, tratou da nossa amizade e de onde surgiu o programa Sábias Mulheres, né? Assim nós podemos fazer também de Cristo nosso amigo e nosso melhor e maior amigo. Amém. Porque além de Senhor, né? Além de Deus que Ele é, de Filho de Deus, e que deixou toda a sua glória e veio até aqui, né? Para nos dar o direito de ser religados novamente a Deus, que só através de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso maior amigo. E Ele é o único amigo que pode fazer essa religação entre nós e Deus. Verdade. Então, que nós fiquemos com essa palavra. Né? Nós precisamos de amigos terrenos, de amigas, mas precisamos de um amigo maior, que é Cristo. Muito bem. Amém. E não se esqueça, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, né, gente? Se inscreve lá no nosso canal, deixa o seu like, o joinha. Ative o sininho. E compartilha. Até mais. Tchau, Até a próxima. Até a próxima.